Aos 53 anos, Felipe tinha um rosto marcado não apenas pelo tempo, mas pelas inúmeras horas dedicadas ao trabalho árduo que sustentava sua família. Ele estava vestido com uma camisa limpa, embora um pouco desbotada, cujos botões ele ajustava enquanto caminhava pela casa. Naquela noite especial, cada canto de sua residência modesta recebia sua atenção meticulosa. A casa de Felipe, apesar de pequena e simples, brilhava com uma limpeza impecável. Os móveis, embora antigos, eram mantidos com cuidado e orgulho. Ele polia a superfície de madeira da mesa de jantar, garantindo que cada reflexo da luz fosse suave e acolhedor. As cortinas, recentemente lavadas, pendiam retas e perfumadas, balançando suavemente a cada brisa que escapava pela janela aberta. Enquanto se movia de um lado para o outro, Felipe checava o relógio de parede com frequência, sua mente calculando o tempo que restava até a chegada de Carlos e Marta Rocha, os pais de Débora. Ele sabia bem quem eram, um casal proeminente da alta sociedade, conhecido por suas festas suntuosas e uma vida social vibrante que era matéria constante nas colunas dos jornais locais. A diferença entre seus mundos era grande, e Felipe sentia o peso dessa disparidade. Dentro da cozinha ele arrumava meticulosamente os pratos que usaria para o jantar. Cada prato, copo e talher era disposto com precisão, formando um arranjo que refletia uma elegância descomplicada. Ele havia escolhido um conjunto de louça que Cláudia, sua esposa, ganhara de herança da avó. Não era luxuoso, mas tinha um charme clássico que Felipe esperava que compensasse sua falta de valor material. Em um canto discreto, um pequeno rádio tocava uma melodia suave, que Felipe usava para acalmar os nervos. A música preenchia o ambiente com uma tranquilidade que ele desejava fervorosamente que permeasse a noite. Ele parou por um momento, fechando os olhos e respirando fundo, permitindo-se absorver a serenidade da música. O jardim, visível através da janela da cozinha, também havia recebido atenção especial naquele dia. Felipe passara horas cuidando das plantas, podando as que precisavam e regando as flores que começavam a mostrar suas cores. O caminho de pedras que levava à porta da frente estava varrido, e pequenas lanternas foram colocadas ao longo dele, prontas para serem acesas e criar um caminho iluminado assim que o sol se pusesse. Felipe refletia sobre a importância daquela noite. Não era apenas sobre causar uma boa impressão, mas sobre pavimentar o caminho para o futuro de seu filho com Débora. Ele queria que John tivesse todas as oportunidades possíveis de felicidade, mesmo que isso significasse atravessar barreiras de preconceito e julgamento. Com tudo preparado e o tempo se aproximando rapidamente da hora marcada para a chegada dos Rocha, Felipe deu uma última olhada ao redor. A casa, iluminada por luzes suaves e cheia de aromas convidativos da comida quase pronta, parecia pronta para receber qualquer convidado. Felipe, embora ansioso, sentia-se pronto para enfrentar o que quer que a noite trouxesse, armado com sua dignidade e o amor inabalável pela sua família. Na sala, Cláudia movia-se com uma graça tranquila, seus dedos habilidosos arrumando cada enfeite e almofada. Com um olhar atento para a harmonia das cores e texturas, ela distribuía pequenos vasos de flores frescas pelos cantos da sala, cada um cuidadosamente escolhido para adicionar um toque de vida e cor ao ambiente modesto. Ela ajeitava as fotografias na estante, cada uma contando uma história de momentos felizes da família, garantindo que estivessem livres de poeira e perfeitamente alinhadas. Enquanto isso, Felipe, em um momento de reflexão, selecionava um vinho de sua pequena coleção guardada cuidadosamente em um armário antigo na cozinha. Ele escolheu uma garrafa que, embora não fosse de uma vinícola famosa, tinha sido guardada para uma ocasião especial. Ao retirar a garrafa do armário, a etiqueta levemente desbotada sob seus dedos era um lembrete das muitas noites que ele sonhara em abrir aquela garrafa em uma celebração verdadeiramente significativa. Felipe segurava o vinho, sentindo o peso da garrafa em suas mãos, enquanto caminhava de volta para a sala. Cada passo era acompanhado por pensamentos sobre sua vida dupla de trabalho, as longas horas gastas repondo prateleiras durante o dia e entregando encomendas à noite. Ele ponderava como essa realidade de esforço e cansaço contrastava drasticamente com o mundo de Carlos e Marta Rocha, marcado por eventos sociais e um estilo de vida que Felipe só conhecia através de histórias. A casa estava silenciosa, exceto pelo suave clique dos talheres sendo arrumados por Cláudia e o zumbido distante de um carro passando na rua. Nesse momento de quietude,
Felipe sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pela casa que conseguiram manter tão acolhedora e bem cuidada. Preocupação sobre como os pequenos detalhes de sua vida seriam percebidos pelos olhos críticos dos Rocha. Ele colocava o vinho na mesa cuidadosamente arrumada, o tecido da toalha brilhando sob a luz suave do abajur. Cada detalhe na disposição dos pratos, talheres e copos foi pensado para criar uma atmosfera de elegância simples. Nada era excessivamente luxuoso, mas tudo tinha sido escolhido para mostrar um sentido de dignidade e respeito. Cláudia, ao terminar de arrumar a sala, juntou-se a Felipe. Juntos, eles faziam uma última verificação dos detalhes, ajustando uma flor aqui, alinhando um copo ali. Trocavam olhares de cumplicidade, compartilhando um silêncio que dizia muito sobre sua parceria e amor. Enquanto a hora da chegada dos Rocha se aproximava, a ansiedade crescia discretamente no ar. Felipe olhava ocasionalmente para a janela, observando as sombras que começavam a se alongar com o entardecer. Cláudia, ao seu lado, colocava a mão sobre a dele, um gesto silencioso de apoio e reassurance. Esse momento de calmaria antes da tempestade era uma pausa necessária, uma chance para respirar antes de enfrentar o que viria pela frente. Com o cenário pronto e os ânimos preparados, Felipe e Cláudia estavam prontos para receber seus convidados. Prontos para mostrar que, mesmo em uma casa simples, o respeito e o amor poderiam brilhar com uma luz tão forte quanto qualquer riqueza material. À medida que o relógio marcava 7 horas da noite, os faróis de um carro elegante iluminaram a rua tranquila onde Felipe e Cláudia moravam. O veículo, um sedã de luxo que refletia o status de seus ocupantes, deslizava suavemente para a frente da casa modesta, contrastando visivelmente com o ambiente simples do bairro. Carlos e Marta Rocha, vestidos de maneira impecável, saíram do carro com a dignidade de quem está acostumado a eventos de alta classe, adicionando uma atmosfera de expectativa ao ar já tenso. Carlos, alto e de postura rígida, ajustou o paletó com um gesto mecânico enquanto olhava ao redor, seus olhos escaneando rapidamente a fachada da casa antes de se fixarem na porta onde Felipe os esperava. Ao seu lado, Marta, cuja elegância era acentuada por uma expressão cuidadosamente composta, oferecia um sorriso que, embora perfeitamente cortês, não alcançava seus olhos. Eles caminharam até a entrada com passos medidos, cada movimento refletindo uma vida regida por protocolos sociais e expectativas. Felipe, percebendo a chegada dos Rocha, respirou fundo para acalmar o nervosismo que ameaçava sua compostura. Ele abriu a porta com um sorriso acolhedor, estendendo a mão em um cumprimento que misturava respeito e uma esperança cautelosa. "Boa noite. Seja bem-vindo à nossa casa", ele disse, sua voz firme tentando ocultar a ansiedade subjacente. Carlos aceitou o aperto de mão com um breve aceno de cabeça, seus olhos frios e calculistas percorrendo o interior da casa, visível por trás de Felipe. Marta, seguindo o gesto do marido, entrou com um sorriso que se mantinha polido e distante. "Obrigada, Felipe. É um prazer finalmente conhecer o lar de John", ela comentou, sua voz suave escondendo bem o julgamento que Felipe temia. As apresentações, embora breves e superficiais, carregavam uma tensão palpável. Felipe conduziu Carlos e Marta para dentro, sentindo o peso de cada passo enquanto tentava ignorar o olhar crítico de Carlos, que parecia registrar cada detalhe da decoração modesta e do espaço limitado. Cláudia juntou-se a eles na sala, sua presença uma tentativa de suavizar a atmosfera com uma hospitalidade genuína. Ela ofereceu um sorriso caloroso, que contrastava fortemente com a frieza dos Rocha. "Por favor, sintam-se à vontade", Cláudia disse, indicando o sofá. "Espero que a viagem até aqui tenha sido confortável." Enquanto Carlos e Marta se acomodavam, um breve olhar trocado entre Felipe e Cláudia comunicava uma mistura de esperança e preocupação. Carlos, ainda inspecionando o ambiente, deixava pouco espaço para dúvidas sobre suas impressões iniciais. Marta, por sua vez, ajustava discretamente o lenço de seda ao redor do pescoço, mantendo um ar de distância educada. Felipe, percebendo a necessidade de preencher o silêncio crescente, começou a conversar sobre assuntos leves, tentando direcionar a atenção para longe das paredes da casa e para as histórias da família, onde ele sentia um terreno mais seguro. Enquanto falava, ele guiava os convidados lentamente em direção à sala de jantar, onde a verdadeira prova da noite, o jantar, estava prestes a começar. Felipe guiou Carlos e Marta Rocha até a mesa de jantar, onde a toalha branca estava impecavelmente passada,
os pratos alinhados com precisão e os copos brilhando sob a luz suave do lustre acima. A arrumação meticulosa refletia o esforço de Felipe e Cláudia para apresentar uma atmosfera de dignidade e respeito, apesar da simplicidade do ambiente. Enquanto se acomodavam, o silêncio era preenchido apenas pelo leve tilintar de talheres e o som abafado de um carro passando lá fora. Felipe, com uma expressão serena que mal disfarçava sua ansiedade interna, servia o vinho que havia escolhido cuidadosamente, vertendo o líquido tinto nos copos com uma mão ligeiramente trêmula. "Espero que apreciem o jantar", ele disse, esforçando-se para manter o tom de voz estável e acolhedor. Carlos e Marta trocavam olhares breves, suas expressões reservadas escondendo qualquer pensamento que passasse por suas mentes. Inicialmente, a conversa girava em torno de trivialidades seguras, comentários sobre o tempo, o trânsito na cidade e eventos recentes da comunidade. No entanto, a tensão subjacente era palpável, como uma corda esticada pronta para estalar. À medida que os pratos principais eram servidos, um modesto, porém saboroso assado que Felipe preparara com habilidade, a conversa inevitavelmente se desviou para temas mais pessoais. Carlos, com uma curiosidade que soava mais como inquisição, perguntou a Felipe sobre seu trabalho. "Então, Felipe, em que você trabalha?" Sua voz carregava um timbre de polidez que mal mascarava o escrutínio por trás da pergunta. Felipe, tomando um gole de vinho antes de responder, falou de sua rotina como repositor durante o dia e entregador à noite. Ele descrevia seu trabalho com um orgulho discreto, tentando infundir respeito por sua ética de trabalho. "Eu acredito que o valor de um homem se mostra através de sua dedicação. Não importa a simplicidade do trabalho", ele comentou, esperando suavizar o julgamento implícito na pergunta. A reação de Carlos foi contida, mas a ligeira elevação de sua sobrancelha era reveladora. Ao lado dele, Marta mantinha um sorriso educado que falhava em ocultar uma ponta de desapontamento. Ela inclinou-se discretamente em direção ao marido, sussurrando algo sobre expectativas para sua filha, que, embora dito em baixo tom, carregava um peso que ressoava claramente até Felipe. O som de sua voz baixa era como um murmúrio de vento frio, trazendo consigo um ar de preocupação e julgamento. Felipe sentiu cada palavra como se fossem pedras em seus bolsos, pesando para baixo. No entanto, ele mantinha a postura, concentrando-se em cada movimento enquanto servia o jantar, sua dignidade intocada pela insinuação de inadequação. Ele passava os pratos com mãos firmes, cada gesto um testemunho de sua resistência e autocontrole. O jantar continuava e, com ele, a luta silenciosa de Felipe para manter a atmosfera o mais leve e agradável possível, apesar da nuvem de desaprovação que agora pairava sobre a mesa. Cada sorriso, cada troca de olhares entre Carlos e Marta, cada comentário sobre o trabalho de Felipe adicionava camadas à tensão que se acumulava, uma tensão que ameaçava a estabilidade da noite, mas que Felipe enfrentava com uma graça silenciosa e uma esperança que não se deixava abalar. À medida que o jantar avançava, o silêncio entre os pratos se tornava cada vez mais palpável, marcado apenas pelo som suave dos talheres contra a porcelana. John, percebendo o peso crescente da atmosfera, intervinha periodicamente com comentários apreciativos sobre a comida. "Este assado está excepcional, pai. Você sempre acerta no tempero", ele dizia, sua voz carregada de admiração e gratidão, tentando iluminar a sobriedade do ambiente. Felipe, embora reconfortado pelos elogios do filho, percebia o esforço de John em desviar a conversa de territórios mais perigosos. Cada palavra de John era uma tentativa de tecer uma rede de normalidade, um contraponto às correntes de frieza que fluíam de Carlos e Marta. As expressões de apreço de John serviam como pequenos faróis de calor em meio ao frio crescente que se instaurava na sala. Cláudia, que se mantivera mais observadora durante a maior parte do jantar, agora sorria em resposta aos comentários de John, seu olhar percorrendo a mesa numa tentativa de capturar algum sinal de amolecimento nos convidados. Ela contribuía ocasionalmente, destacando a dedicação de Felipe no preparo dos pratos. Felipe passou o dia todo na cozinha, garantindo que tudo estivesse perfeito, ela comentava, orgulhosa, mas suas palavras pareciam ecoar num vazio de apreciação reticente. Carlos, por sua parte, limitava-se a acenos breves e um muito bom esporádico, que, embora educado, falhava em mascarar seu desinteresse latente. Marta, seguindo o exemplo do marido, mantinha um sorriso cortês, mas seus olhos frequentemente desviavam-se para os detalhes da casa,
como se cada elemento decorativo reafirmasse suas reservas quanto à união de John com a família de Felipe. Felipe, por sua vez, encontrava-se num estado constante de alerta, medindo as reações de cada comentário, cada elogio de John. Ele observava Carlos e Marta com uma mistura de esperança e receio, desejando ardentemente que as barreiras invisíveis fossem quebradas pelo simples ato de compartilhar uma refeição. Ele mantinha um sorriso cauteloso, intercalando-se entre servir os pratos e participar da conversa com anedotas ligeiras sobre o cultivo dos ingredientes usados no jantar. À medida que a sobremesa era servida, um doce caseiro de frutas que Felipe preparara com especial atenção parecia, momentaneamente, dar lugar a um interesse mais genuíno. John aproveitava essa pequena brecha para injetar mais calor na conversa, elogiando as habilidades culinárias de seu pai, enquanto Cláudia servia pequenas porções do doce, descrevendo a origem da receita familiar com um entusiasmo que tentava ser contagiante. No entanto, apesar dos esforços de John e Cláudia, o silêncio que se seguia aos comentários revelava a profundidade das expectativas não ditas e dos julgamentos mal velados que ainda pairavam no ar. Felipe, ao limpar discretamente a mesa após a sobremesa, preparava-se internamente para a próxima fase da noite, onde o café seria servido na sala de estar. A transição do jantar para o café carregava consigo a esperança tênue de que talvez em um ambiente um pouco mais relaxado, as verdadeiras intenções e sentimentos pudessem ser mais abertamente discutidos e compreendidos. À medida que a última porção de sobremesa era delicadamente removida dos pratos, a atmosfera na sala de jantar ainda pairava com uma tensão palpável, subtil, mas persistentemente desconfortável. No entanto, Felipe, com uma expressão serena e deliberada, guiou seus convidados de volta à sala de estar, onde o aroma suave do café recém-preparado começava a preencher o espaço. O cheiro rico e terroso era um convite silencioso para um momento de relaxamento após o jantar, uma promessa de conforto e familiaridade em meio à formalidade da noite. Enquanto Cláudia servia o café em xícaras de porcelana, Felipe dirigiu-se discretamente a um canto da sala. Lá, sob a observação atenta de todos, ele abriu um antigo baú de madeira que guardava não apenas objetos, mas memórias e heranças de gerações. As dobradiças rangiam levemente, uma sinfonia suave de anos e histórias que se desdobravam conforme a tampa se levantava. Dentro do baú, envolto em um tecido de veludo que o tempo havia tornado suavemente desbotado, mas ainda imponente, repousava um pacote cuidadosamente preparado. Felipe, com mãos firmes mas gentis, retirou o objeto e caminhou de volta para onde John e Deborah estavam sentados, seus rostos iluminados pela curiosidade e expectativa. A suavidade do veludo contrastava com a rugosidade das mãos de Felipe, marcadas pelo trabalho e pelo tempo. "Tenho algo para vocês", disse Felipe, sua voz baixa mas clara, carregada de emoção. "Algo que espero que traga tanto significado para suas vidas quanto trouxe para a nossa." Com um gesto cuidadoso, ele estendeu o pacote para John e Deborah, seus olhos encontrando os de cada um em um momento de conexão silenciosa. Deborah, com um olhar de respeitosa antecipação, e John, claramente emocionado pelo gesto do pai, começaram a desembrulhar o presente. As camadas de veludo se afastavam sob seus dedos cuidadosos, revelando lentamente o conteúdo que Felipe escolhera com tanto cuidado. Enquanto o tecido caía para o lado, um antigo relógio de bolso, magnificamente preservado, veio à luz. O metal brilhava sob a iluminação suave da sala, suas gravações intrincadas contando histórias de um tempo passado e de momentos que transcendiam as gerações. Os olhos de Felipe brilhavam com uma mistura de orgulho e nostalgia ao observar as reações de John e Deborah. A revelação do relógio não era apenas um presente, era uma herança, uma peça de história familiar que Felipe escolhera passar adiante. A curiosidade agora totalmente transformada em admiração, o ambiente se enchia de uma nova energia, um respeito renovado pelo valor das pequenas grandezas que a vida familiar pode oferecer. Felipe, aproveitando o momento de admiração e surpresa, começou a contar a história por trás do relógio. Seu valor não apenas material, mas emocional. Enquanto ele falava, a sala se transformava, as barreiras invisíveis começando a desmoronar sob o peso de histórias verdadeiras e significativas. Este momento, carregado de simbolismo e afeto, serviria como uma ponte para um novo capítulo nas vidas de todos os presentes. À medida que o veludo caía, revelando o relógio de bolso antigo,
O tempo parecia desacelerar na sala de estar. A peça, um espetáculo de artesanato do século XIX, jazia nas mãos de John, pesada e imponente. O metal, embora envelhecido, brilhava com um polimento que refletia a luz suavemente, destacando as gravações delicadas e o nome de Thomas Prasad elegantemente inscrito na superfície. Carlos, cuja postura até então transmitia uma reserva calculada, inclinou-se para frente, seus olhos brilhando com um reconhecimento imediato. O nome Thomas Prasad não era apenas uma marca, era uma lenda no mundo da relojoaria, conhecido por suas peças excepcionais e raridade. "É realmente um Thomas Prasad?" ele perguntou, sua voz misturando surpresa e admiração, o timbre anterior de formalidade substituído por um interesse genuíno. Felipe, percebendo a mudança no tom da conversa, acenou com a cabeça, um sorriso de orgulho suavizando as linhas de seu rosto. "Sim, é um dos poucos que ele fez em sua vida. Tem estado na minha família desde 1890, trazido para cá pelo meu tataravô", explicou, cada palavra enchendo o espaço com uma sensação de história e continuidade. Marta, igualmente cativada, aproximou-se para uma olhada mais próxima. "É maravilhoso", ela murmurou, a curiosidade substituindo qualquer vestígio anterior de desdém. Ela tocou levemente a corrente do relógio, como se temesse perturbar o espírito de séculos encapsulado no metal. A herança do relógio, como Felipe continuou a explicar, não era apenas de valor material. Era um símbolo de resiliência e esperança, uma relíquia de tempos desafiadores e uma lembrança de que a perseverança da família transcende gerações. "Meu tataravô costumava dizer que o tempo, assim como a vida, deve ser apreciado e respeitado", disse Felipe, seus olhos fixos nos jovens diante dele, John e Deborah, cujas expressões eram de fascínio e reflexão. Deborah, segurando o relógio com reverência, sentiu o peso da história em suas mãos. Ela olhou para John, seu olhar transmitindo a profundidade do momento, reconhecendo que o que ela segurava era mais do que um objeto. Era uma ponte entre o passado e seu futuro. Carlos, agora visivelmente mais relaxado e engajado, começou a compartilhar algumas de suas próprias histórias sobre colecionadores de relógios antigos, demonstrando um respeito recém-descoberto por Felipe. A atmosfera na sala havia se transformado, com o relógio servindo como catalisador para uma nova compreensão e apreciação mútua. À medida que a conversa fluía agora mais livremente, com Carlos e Marta expressando genuíno interesse pela história de Felipe e sua família, o ambiente de julgamento e reserva se dissipava, dando lugar a um sentimento de admiração e respeito. O relógio não era apenas um tesouro material, mas um elo que inesperadamente começava a unir duas famílias de mundos tão diferentes. Felipe, ao ver a barreira invisível começar a cair, sabia que aquele momento de partilha era apenas o início de uma noite que ainda prometia mais revelações, e possivelmente, o início de uma nova fase de relacionamento entre as duas famílias. Com um aceno sutil para Cláudia, ele indicou que era hora de trazer o café, movendo-se para preparar a próxima parte da noite, onde histórias e memórias continuariam a ser compartilhadas. Com o relógio de bolso de Thomas Prasad, como um elo tangível entre passado e presente, Felipe começou a desenrolar a tapeçaria de sua história familiar, capturando a atenção plena de todos na sala. A luz suave do abajur criava um ambiente quase místico, amplificando o sentimento de estar prestes a ouvir algo profundamente pessoal e histórico. "Este relógio", começou Felipe, sua voz baixa e reverente, "não é apenas um objeto para nós. É um pedaço da história da minha família, trazido das montanhas suíças pelos meus antepassados quando migraram para cá no final do século XIX. Ele pausou, permitindo que a imagem de uma viagem tão arrojada e cheia de incertezas se assentasse nas mentes de seus ouvintes. Ele continuou, descrevendo a vida de seus antepassados na Suíça, trabalhadores incansáveis de uma pequena vila cuja existência era tão árdua quanto pitoresca. Eles eram relojoeiros de profissão, uma habilidade passada de pai para filho, tão intrincada e precisa quanto este próprio relógio. Felipe apontou para o mecanismo visível através do vidro traseiro do relógio, onde pequenas engrenagens prateadas capturavam breves lampejos de luz. A jornada para o Brasil foi decidida em meio a muitas dificuldades. Eles buscavam uma vida melhor, novas oportunidades, mas nunca esqueceram de onde vieram. Este relógio era um dos poucos pertences que trouxeram consigo, um símbolo de sua resiliência e esperança, e da capacidade de manter o tempo, tanto literal quanto metaforicamente.
Felipe falou sobre como o relógio foi passado de geração em geração, cada portador acrescentando sua própria história à herança. Quando meu bisavô o recebeu, ele já era um símbolo de perseverança, um lembrete de que não importa quão difícil seja a jornada, o tempo continua e com ele as nossas histórias. A narrativa de Felipe não era apenas sobre o passado, era um convite para que todos refletissem sobre suas próprias heranças e histórias familiares. Carlos e Marta, visivelmente tocados, olhavam para o relógio não mais como um mero objeto de valor, mas como uma cápsula do tempo carregada de significado e emoção. Meu pai me deu este relógio em meu casamento. Felipe concluiu, seus olhos brilhando levemente com emoção. E agora, eu passo para John e Deborah, na esperança de que ele os inspire tanto quanto inspirou cada geração da nossa família. A sala estava imersa em um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo suave tic-tac do relógio, que, embora sutil, parecia ressoar com a gravidade da história compartilhada. Todos refletiam, em um momento coletivo de reconhecimento da trajetória humana e da importância de manter vivas as tradições e memórias. A história do relógio não apenas mudou a atmosfera do encontro, mas também abriu um novo capítulo nas relações entre Felipe e a família Rocha. O que começou como uma noite tensa estava se transformando em uma celebração de histórias compartilhadas e de um novo entendimento mútuo. Com os corações um pouco mais abertos, os presentes sentiram-se mais conectados, prontos para continuar a noite com uma perspectiva renovada, enquanto Felipe se preparava para compartilhar mais sobre a sua vida e os valores que moldaram sua existência. À medida que a noite avançava e os efeitos da história do relógio reverberavam no ambiente, uma transformação sutil, mas profunda, começava a se desenrolar entre os presentes. Marta, particularmente afetada pela narrativa de Felipe e pelo significado emocional do relógio, começava a reconsiderar suas primeiras impressões sobre o anfitrião. A frieza inicial, tingida de preconceitos e expectativas, estava lentamente dando lugar a uma apreciação genuína por um homem cuja riqueza não residia em bens materiais, mas em valores inestimáveis de caráter e tradição. Observando Felipe com uma nova perspectiva, Marta encontrava-se intrigada pela profundidade do seu caráter, algo que ela havia subestimado. Enquanto o café era gentilmente sorvido e os últimos vestígios de sobremesa desapareciam das porcelanas finas, ela inclinava-se mais para a conversa, seus modos antes reservados agora substituídos por gestos mais relaxados e expressões faciais mais animadas. Felipe, por sua vez, encorajado pela mudança perceptível na atmosfera, abria-se mais. Com a voz embalada por um calor crescente, ele compartilhava histórias de sua juventude, dos desafios que enfrentara para proporcionar uma vida decente para sua família e de como essas experiências moldaram sua visão sobre o valor do trabalho e da integridade. O trabalho sempre foi mais do que apenas um meio de sobrevivência para mim, explicava ele. É uma forma de expressar respeito por mim mesmo e pelos outros, e uma maneira de contribuir para um mundo melhor, não importa a escala. Carlos, observando a interação entre sua esposa e Felipe, também mostrava sinais de descongelamento. O respeito, que começou a brotar por conta do relógio, começava a se solidificar à medida que ouvia Felipe falar com tanta paixão sobre sua vida. A honestidade e a sinceridade de Felipe, tão evidentes em suas palavras e em seu olhar, eram contagiantes e inspiravam uma reconsideração similar em Carlos. A conversa fluiu naturalmente para temas mais amplos de legado, educação e as esperanças que cada um tinha para as gerações futuras. Felipe discutia como via a educação dos filhos, especialmente a de John, como uma extensão de seus próprios valores. Um investimento não apenas em conhecimento, mas em caráter. Marta, agora completamente engajada e visivelmente mais calorosa, compartilhava suas próprias experiências e perspectivas. A distância que antes marcava suas interações tinha diminuído consideravelmente, criando um espaço para uma troca de ideias mais rica e mais profunda. Os sorrisos, antes polidos e superficiais, tornaram-se mais frequentes e genuínos. Esta nova camaradagem entre os Rochas e Felipe era o prelúdio de um entendimento mais profundo, um reconhecimento mútuo de que, apesar das diferenças superficiais, havia valores fundamentais compartilhados que poderiam formar a base de um respeito duradouro e talvez até de uma amizade. À medida que o relógio de bolso continuava seu tic-tac constante sobre a mesa, simbolizando o fluxo contínuo do tempo e das histórias compartilhadas,
A noite caminhava para uma conclusão que prometia deixar uma marca indelével em todos. Afinal, era evidente que a reunião que começou com reservas e julgamentos estava se encaminhando para se tornar uma celebração de novas conexões e entendimentos renovados. À medida que o encontro se aproximava de seu fim, a transformação nas atitudes de Carlos e Marta era palpável. A sala de estar, que horas antes ressoava com a tensão de encontros formais e expectativas silenciosas, agora ecoava com risadas suaves e conversas animadas. O relógio de bolso, ainda visível sobre a mesa de centro, servia como um símbolo poderoso do tempo compartilhado e das barreiras quebradas ao longo da noite. Carlos, cuja postura inicial de reserva e julgamento tinha sido suavizada por revelações de caráter e herança, agora exibia um semblante mais relaxado e um sorriso autêntico. Ao se levantar para se despedir, ele estendeu a mão a Felipe com um aperto firme, seus olhos refletindo um respeito recém-descoberto. Felipe, você nos mostrou esta noite algo muito valioso. O valor de uma pessoa, de fato, não está em suas posses, mas na riqueza de seu caráter e na profundidade de suas convicções, ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Marta, ao lado de seu marido, acenava em concordância, seu sorriso agora completamente desprovido da frieza anterior. Sua hospitalidade e as histórias que compartilhou conosco esta noite foram verdadeiramente inspiradoras, ela comentou, enquanto se inclinava para dar um suave abraço em Felipe, um gesto que, horas atrás, teria sido impensável. Estou verdadeiramente grata por esta experiência. Felipe, visivelmente emocionado pela mudança de coração de seus convidados, respondia com uma gratidão igualmente genuína. Obrigado por estarem abertos a conhecer um pouco mais sobre minha família. Foi uma honra receber vocês, ele disse, cada palavra ressoando com o calor de uma amizade nascente. Cláudia, observando ao lado, sentia uma mistura de alívio e alegria. A noite tinha se desenrolado de maneiras que ela mal poderia prever, e a aceitação de Carlos e Marta não apenas aliviava preocupações anteriores, mas também abria portas para um futuro onde seu filho John e Deborah poderiam construir uma vida juntos, sem o peso de mal-entendidos familiares. Enquanto Carlos e Marta se dirigiam à porta, havia um sentimento de despedida, mas não de adeus. Era uma despedida de velhas percepções e uma abertura para novas interações e encontros futuros. As últimas trocas de cumprimentos na porta refletiam promessas não ditas de retornos e novas reuniões. Felipe e Cláudia, de braços dados, ficaram na entrada da casa, observando enquanto o carro dos Rocha se afastava lentamente. No ar frio da noite, um sentimento de contentamento e satisfação envolvia o casal. Eles tinham atravessado as fronteiras do preconceito e da reserva social, e o que restava agora era a expectativa de um novo capítulo nas vidas de suas famílias. A noite, que começou com incertezas, terminava com esperanças renovadas e a certeza de que o valor verdadeiro é medido por ações e palavras, e não por riquezas materiais. Felipe e Cláudia permaneceram imóveis na soleira da porta, seus olhos fixos nas luzes traseiras do carro que desapareciam lentamente rua abaixo. A brisa da noite acariciava seus rostos, trazendo consigo o frescor da noite e o perfume suave das flores do jardim, que começavam a se fechar para o repouso noturno. O céu estava límpido, estrelado, com a lua cheia lançando um brilho prateado sobre o mundo, transformando o ordinário em algo etéreo. Nesse momento tranquilo, Felipe sentiu uma profunda sensação de satisfação. A noite havia superado as expectativas, não apenas em termos de aliviar as tensões e preocupações anteriores, mas em afirmar a dignidade e o valor dos princípios que ele e Cláudia haviam se esforçado tanto para cultivar e transmitir. O reconhecimento de Carlos e Marta, embora inicialmente inesperado, era uma validação poderosa de que os verdadeiros valores universais transcendem as barreiras sociais e econômicas. Ao lado dele, Cláudia compartilhava desse sentimento de triunfo tranquilo. Ela apoiava a cabeça no ombro de Felipe, sentindo uma conexão reforçada não apenas com seu marido, mas com o propósito mais amplo de suas vidas juntos. "Você fez algo maravilhoso hoje", ela murmurou, sua voz baixa e cheia de emoção. "Você mostrou a eles e a nós o que realmente importa." Felipe olhou para o céu, observando uma estrela cadente rasgar brevemente a escuridão antes de desaparecer. Era como se o universo estivesse confirmando que a honestidade, a integridade e a autenticidade são, de fato, as verdadeiras medidas de um homem. "Acho que hoje, de alguma forma, nós todos ganhamos algo precioso", ele respondeu,
pensativo, refletindo sobre as complexidades da noite e as pontes que haviam sido construídas. Ambos ficaram em silêncio por um momento, perdidos em seus pensamentos, permitindo que o silêncio falasse tanto quanto suas palavras. Eles sabiam que a jornada de John e Deborah estava apenas começando, mas agora sentiam uma confiança renovada de que estavam no caminho certo. O sucesso da noite não residia apenas em mudar as percepções de Carlos e Marta, mas em fortalecer a unidade de sua própria família e em preparar o terreno para futuras interações. Finalmente, recolhendo-se para dentro de casa, Felipe e Cláudia fecharam a porta atrás de si, deixando o luar iluminar o caminho para os próximos passos de suas vidas. Enquanto caminhavam de volta à sala, onde os vestígios da noite ainda estavam presentes, eles sentiam uma gratidão silenciosa pelo que haviam conseguido. A noite tinha sido de fato um marco, uma celebração de valores partilhados, de entendimento mútuo e de esperanças renovadas para o futuro. Com a mente ainda repleta de reflexões e corações aquecidos pela noite de revelações e entendimentos, eles se preparavam agora para continuar a conversa, lembrando e discutindo cada momento, cada palavra, cada olhar que havia marcado a reunião. A noite não era apenas uma lembrança, mas um prelúdio para o que estava por vir. Os meses que se seguiram àquela memorável noite foram um período de crescente expectativa e preparativos cuidadosos, culminando no dia do casamento de John e Deborah. A cerimônia estava marcada para um sábado de céu claro e brisa suave, realizada em um belo jardim que parecia ter sido pintado com as cores vibrantes do amor e da promessa de novos começos. O local escolhido para o casamento era um espaço ao ar livre, adornado com flores de cores suaves e luzes delicadamente entrelaçadas entre as folhagens. Os convidados, vestidos em tons pastéis que complementavam a paisagem natural, reuniam-se sob o céu azul, seus murmúrios de admiração e alegria preenchendo o ar com uma melodia de celebração. Felipe, vestindo um terno elegantemente cortado que refletia seu respeito pelo evento, movia-se entre os convidados com uma mistura de orgulho paternal e gratidão palpável. Cláudia, ao seu lado, compartilhava desse sentimento, cada olhar trocado entre eles, repleto de memórias e sonhos realizados. À medida que a cerimônia começava, John e Deborah caminhavam até o altar, suas expressões serenas mas radiantes sob a luz do sol da tarde. A presença do casal inspirava um respeito reverente. A união de suas vidas era mais do que a soma de seus dias, era a tecelagem de suas histórias e esperanças. Em um momento especialmente tocante, Felipe foi chamado para a frente, um gesto planejado por John como uma surpresa para homenagear seu pai. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, Felipe avançava, enquanto o celebrante anunciava a honra de sua contribuição não apenas à vida de seu filho, mas ao valor duradouro que ele exemplificava. Este relógio de bolso, que Felipe passou a John naquela noite significativa, simboliza mais do que o tempo, explicava o celebrante, segurando o antigo relógio para que todos pudessem ver. Representa a riqueza de um legado de valores e superação, um testemunho do que verdadeiramente valorizamos e passamos para as próximas gerações. O relógio brilhava sob o sol, seu tic-tac suave quase audível no silêncio respeitoso que se seguia às palavras do celebrante. Felipe, com os olhos brilhando de emoção, recebia o reconhecimento e os aplausos dos presentes, cada palma ressoando como um eco de seu próprio legado de perseverança e amor. Ao final da cerimônia, enquanto os recém-casados caminhavam de volta pelo corredor formado pelos convidados, as expressões de felicidade e alegria eram compartilhadas por todos. O relógio, agora devidamente aninhado no bolso do colete de John, não era apenas um acessório, mas um elo contínuo de história e esperança. Felipe e Cláudia, de mãos dadas, observavam com corações cheios enquanto John e Deborah se afastavam, prontos para começar sua própria jornada. A tarde se desenrolava com risadas, danças e um espírito de comunhão que apenas tais ocasiões podem inspirar. Enquanto o dia dava lugar à noite e as estrelas começavam a pontilhar o céu, o significado daquele dia continuava a ressoar, prometendo ainda mais histórias de amor, desafios superados e valores partilhados que seriam, sem dúvida, o tema do próximo capítulo na vida de Felipe e sua família. As estrelas começavam a brilhar no céu noturno, refletindo a luz das velas e lanternas que iluminavam a recepção do casamento de John e Deborah. A música suave tocava ao fundo, enquanto os convidados dançavam e riam,
celebrando o início de uma nova vida juntos para o jovem casal. No centro de tudo, o relógio de bolso repousava seguro no bolso de John, um símbolo tangível das gerações que o precederam. Felipe, observando de certa distância, contemplava a cena com um sentimento profundo de realização e paz. Ele via em John não apenas seu filho, mas a continuação de uma história marcada pela resiliência e pelo amor. A maneira como John olhava para Deborah, com admiração e carinho profundos, refletia os ensinamentos que Felipe havia incutido nele desde cedo, que o verdadeiro valor de uma pessoa residia em seu caráter e nas ações motivadas por amor e integridade. A noite avançava, e enquanto os convidados celebravam, Felipe se permitia um momento de reflexão. Ele pensava sobre o caminho que havia percorrido, as dificuldades que enfrentara, e como cada escolha e cada sacrifício haviam sido feitos pensando no futuro de sua família. O relógio, uma herança de seu bisavô, tinha sido um lembrete constante de que o tempo é precioso e que cada momento deve ser vivido com propósito e gratidão. Agora, ao passar o relógio para John, Felipe sentia-se tranquilo, sabendo que os valores que ele prezava continuariam a ser a bússola que guiaria seu filho e sua nova família. Não eram apenas as horas e os minutos que o relógio contava, mas as histórias de superação, as lições aprendidas e o amor transmitido de uma geração para outra. Felipe olhou novamente para o casal, vendo-os rir e dançar sob as estrelas. Ele sabia que o verdadeiro tesouro que havia passado adiante não era o objeto em si, mas o legado de viver uma vida pautada pela ética, respeito e carinho. Esse era o verdadeiro significado da herança que ele deixava, uma riqueza que nenhum dinheiro poderia comprar. Enquanto a festa continuava, Felipe sentia-se grato por ter tido a oportunidade de ver o começo da jornada de John e Deborah. Ele sabia que, assim como o relógio havia marcado momentos importantes em sua própria vida, agora começaria a marcar os momentos significativos na vida deles. Com um sorriso tranquilo, ele se juntou a Cláudia para dançar, celebrando não apenas o casamento do filho, mas a continuidade de uma história de amor e resiliência que agora encontrava um novo começo. Era um final perfeito para um dia memorável, e enquanto a música enchia o ar da noite fresca, Felipe sabia que os pilares que ele havia construído, integridade e amor, sustentariam e enriqueceriam o lar de John e Deborah, assim como haviam enriquecido o seu.